Olá, boa tarde, uma ótima quinta-feira para você. 13 de junho, o NT Sul está no ar para manter você sempre bem informado. Então, vamos aos principais destaques de hoje. Cai o número de homicídios no Brasil. De acordo com o ministro Sérgio Moro, o resultado se deve à ação integrada com os governos federais. Fluxo na Avenida Marcelo Gama aumenta e moradores reclamam da velocidade dos motoristas. Dia de terapia, no quadro de hoje, a terapia do perdão. A mágoa, ela adoece por dentro, mas ela também adoece o corpo, né? A parte física do nosso corpo. Em entrevista, o defensor público fala sobre o histórico de discriminação e criminalização no país. Que fica deste triste episódio, essa execução à brasileira, que é uma execução que acompanha a história da nossa cidade, eu acho que fica o dever de nós refletirmos, né, sobre segurança pública no Brasil. E ainda, a polícia apreende 20 mil maços de cigarro no município de Encruzilhada do Sul. E não esqueça que você pode fazer parte do NT Sul entrando em contato com a gente pelas redes sociais. O nosso WhatsApp é o 51997697129. Repito para você, 51997697129. Ou você pode acessar também o nosso Facebook. Facebook é o facebook.com/TV Cachoeira. Enquanto você acessa, a gente te mantém informado. O NT Sul está no ar. Dados do IBGE apontam uma queda significativa no número de homicídios no Brasil. Os dados foram divulgados ontem e revelam também diminuição nos números de outros tipos de crimes. O número de homicídios no Brasil reduziu 23% no primeiro bimestre de 2019. É o que aponta um levantamento divulgado ontem, quarta-feira, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os dados indicam que a queda foi registrada em todos os 9 tipos de crimes contabilizados nas estatísticas oficiais, em comparação com o mesmo período do ano passado. No primeiro bimestre de 2018, foram registrados 8.498 homicídios dolosos, quando há intenção de matar. No mesmo período de 2019, os números foram de 6.543. As tentativas de homicídio também apresentaram redução, de 6.431 casos para 5.461, uma queda de 15,1%. Os crimes de estupro, furto e roubo de veículos e lesão corporal seguida de morte também tiveram redução no primeiro bimestre do ano. De acordo com o ministro Sérgio Moro, o resultado se deve à ação integrada com os governos federais. Ainda segundo ele, os números podem diminuir ainda mais se o pacote anticrime for aprovado. E uma carga ilegal de cigarros foi apreendida em Encruzilhada do Sul, município aqui também na região central do estado, ontem à tarde. O homem que transportava cerca de 20 mil maços de cigarro foi preso em flagrante por contrabando. A apreensão dos cigarros contrabandeados aconteceu na quarta-feira em Encruzilhada do Sul. O condutor do veículo, Mário Augusto Carvalho Oliveira, foi preso em flagrante. Mário Oliveira transportava os cigarros em um Renault Logan, placa IOP 3949. A operação foi do Pelotão de Operações Especiais do 2º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar de Encruzilhada do Sul. A guarnição contou que avistou o veículo em atitude suspeita no quilômetro 260 da RSC 471. Foram apreendidos 25 pacotes contendo cerca de 20 mil maços de cigarro. O Estado venderá mais ações do Banrisul. O mercado financeiro foi informado pelo Banco da Intenção nesta quarta-feira. Serão oferecidas as chamadas ações ordinárias ou excedentes, até o limite de controle da instituição. Em abril, uma operação deste tipo rendeu como valor bruto 49,5 milhões de reais, o que ficou acima da expectativa inicial. A data da oferta pública não foi anunciada e o banco se compromete a manter informados sobre o assunto os acionistas e possíveis compradores.
A Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Farsul, estima que o Produto Interno Bruto da Agricultura Gaúcha deve cair 3,2% em 2019, somando 108,8 bilhões de reais. Entre os motivos está o aumento de 12% nas despesas operacionais e a queda do preço da saca da soja. De acordo com o responsável pela pesquisa, Rui da Silveira Neto, 88% da receita do campo são destinados aos custos de produção. Essa foi a safra mais cara da história, segundo ele. E o Instituto Estadual de Educação João Neves da Fontoura abre amanhã as inscrições para o curso normal pós-médio, popularmente chamado de magistério. As aulas acontecem aqui em Cachoeira do Sul. São 40 vagas e o curso é gratuito. Aos 90 anos de idade, o Instituto Estadual de Educação João Neves da Fontoura, conhecido por formar professores em Cachoeira do Sul, abre nesta sexta-feira as inscrições para mais uma turma do curso normal, na modalidade pós-médio. Independentemente da idade, o critério é ter concluído o ensino médio. As inscrições podem ser presenciais ou através do site. É necessário carteira de identidade e CPF. O Instituto fica na rua Ramiro Barcelos, número 2230. O atendimento é das 8h30 da manhã até o meio-dia e da 1h30 da tarde até às 5. Se você optar por fazer a inscrição pela internet, o site é educacão.rs.gov.br. Para a turma ser aberta, precisa 25 inscritos. Se não tiver 25 inscritos, aí não vai sair essa turma agora no meio do ano e somente no ano que vem, de novo, para ter. Esta exigência é da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, a SEDUC. A formação é 1 ano e meio, né, com aulas, mais monitorias e pré-estágio e mais meio ano de estágio supervisionado, onde as meninas vão para as escolas, né, e ficam meio ano lá dando aula, atuando como docente dentro das escolas. Segundo as supervisoras do curso, depois de formados, os professores podem atuar na educação infantil e do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. As inscrições irão até dia 28/6. Não há a prorrogação. E as matrículas acontecem de 25 de julho até o dia 2 de agosto. 12h09 agora, hora de Brasília. Quero lembrar a você de casa que daqui a pouquinho já tem as primeiras participações do dia aqui. Você pode ir interagindo, mandando seu recadinho através das nossas redes sociais e já a gente põe no ar. Quero aproveitar aqui e destacar, ontem foi o dia 12 de junho, não é? Dia dos Namorados. E nós recebemos aqui muitas fotos dos telespectadores, mandando fotos dos seus amores, né? Os casais mandando as suas fotos pra gente aqui no NT Sul. Nós não conseguimos colocar nem a metade das fotos no ar, mas tem um vídeo que nós montamos com muito carinho ontem à tarde, com todo o talento dos nossos editores, e você pode verificar lá no nosso Facebook, viu? facebook.com/TV Cachoeira. Se você não se viu na TV ontem, mandou a sua foto pra gente pro nosso WhatsApp, dá uma passadinha lá, facebook.com/TV Cachoeira, que está disponível e nós, uma vez mais, agradecemos pela sua participação. Gente, o Zoológico Municipal de Cachoeira do Sul permanece fechado até o fim do dia de hoje. Por lá, árvores estão sendo podadas para o bem-estar dos animais. Por causa da reforma, o zoológico esteve fechado durante esta semana, mas reabre amanhã, sexta-feira. Pode ser aí, então, uma dica de passeio para você e para sua família no próximo fim de semana. E amanhã, dia 14 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. A data foi criada pela Organização Mundial da Saúde para homenagear a todos os doadores de sangue e também para conscientizar os não doadores sobre a importância desse ato, que é responsável pela salvação de milhares de vidas. O Banco de Sangue de Cachoeira do Sul não comemora esse Dia Mundial. Nesta quinta-feira, véspera da data, o movimento é intenso. Infelizmente, Daniel, ninguém do Hemosul pôde falar conosco. A única informação que eu obtive é que não falta nenhum tipo de sangue. Daqui, por enquanto, as informações são apenas essas. Eu volto contigo no estúdio. Uma ótima tarde. Obrigado, Gabi, pelas informações. Que pena, não é? Certamente é uma data importante a ser celebrada e a ser estimulada também para que mais pessoas possam fazer as suas doações de sangue. Agora, 12h11.
Dados do Ministério da Saúde apontam que, em 2015, o Brasil registrou 62 óbitos maternos para cada 100 mil bebês nascidos vivos. O levantamento mostra também que o ano seguinte, 2016, teve uma queda de 16% nesse número. E desde então, um trabalho mais efetivo foi realizado para dar início ao acompanhamento pré-natal o mais cedo possível. Aqui em Cachoeira do Sul, os gestores em saúde comemoram que há mais de 10 anos a morte materna não faz parte das estatísticas da cidade. Mensalmente, 500 gestantes recebem acompanhamento via Sistema Único de Saúde. Mão de mãe acarinhando o filho, que há poucos minutos fez o teste do pezinho. A mãe é a Nafanaela, de 16 anos, e o bebezinho é o Pedro Arthur, aí com 5 dias de vida. Nos encontramos na Estratégia de Saúde da Família do bairro Tupinambá, onde, há 9 meses, a então estudante desconfiada de uma gravidez buscou ajuda e orientação. O atendimento foi muito bom e eu não tive problema assim com sentir dor, alguma coisa assim. Foi tudo normal, bem tranquilo. Foi uma gravidez bem tranquila, né? É? Foi bem tranquila. O pessoal te orientava a cada passo, a cada mês, a cada consulta? Me orientava bastante. Eu aprendi tudo, né? A Andiara me falava bastante sobre o parto, a hora do parto, Ela me orientava bem, assim, me preparou bem. Esta é a Andiara. Ela é enfermeira do SF5 e integra a equipe que trabalha na atenção ao pré-natal. Uma assistência que dura toda a gestação e segue após o nascimento do bebê, somente ampliando o foco de atuação. Cachoeira do Sul oferece acesso a esse acompanhamento através de 6 estratégias de saúde da família na cidade e 2 rurais, e também 4 unidades básicas de saúde na cidade e 7 no meio rural. Funciona assim, um mês a consulta é com a médica, a consulta de pré-natal, e o outro mês com a enfermeira, é intercalado. Além das consultas, nós temos também os grupos. E nesses grupos a gente faz todas as orientações referentes ao pré-natal, referentes depois ao puerpério e também da criança, né? A Mariana é a enfermeira do UBS1, junto ao antigo INAMPS, prédio onde também funciona outro serviço de atenção básica, só que destinado à gestação de alto risco. Em todas as unidades, gestantes não enfrentam filas. Todas as consultas são previamente agendadas. O Ministério da Saúde preconiza pelo menos 6 consultas na gestação, né? Dependendo quando ela inicia o pré-natal, essas 6 consultas são contempladas ou mais, né? Muitas vezes dá mais de 6 consultas, né? Gira em torno de uma consulta ao mês, mas a gente não deixa de atender, se necessário, né? Vir antes também. A gente também orienta os gestantes a procurar o hospital, né? Em caso de alguma intercorrência grave, como sangramento na gravidez, ou se ela tem a pressão que se eleva, né, que fica alta, sempre procurar atendimento no HCB, que elas são atendidas. O Serviço de Assistência ao Pré-Natal de Cachoeira do Sul acompanha por mês uma média de 500 gestantes, através do Sistema Único de Saúde. Tem aquelas, como a Nafanaela, que saem da condição de gestante e hoje está enquadrada como puérpera até o 45º dia após o parto, e tem aquelas como a Luana, com 2 meses da primeira gestação, que está acessando o serviço. E já está marcado até para o mês que vem, dia 17, até. Tudo marcadinho. Para ter uma gestação bem tranquila, então, é só seguir o roteiro? Isso, só seguir. O que tu espera? Bebê, menino, tu já sabe o que tu quer? Eu queria uma menina, mas o pai quer um menino. Que vier vem bem, então? O que se vier com saúde é a conta. A Karine está no 4º mês de uma gestação de gêmeos e, após o susto em saber que eram 2 bebês, ela participa com satisfação de todas as atividades disponíveis no postinho. Eu participo dos grupos, das palestras que tem, e eu sou muito bem atendida aqui pela Indiara. As enfermeiras são muito queridas. Uhum. Quando tu soube que está esperando gêmeos, para ti foi uma surpresa? Na hora, sim, eu fiquei, eu tive um susto, mas depois eu fiquei feliz. Neste dia, as 2 participaram de uma roda de conversa sobre saúde bucal com a odontóloga Hiláuria Bisacotti.
Tudo bem informal, com lanche e também kit de escovação de presente. A mensagem era de que gestante deve cuidar dos dentes e que o cuidado também está disponível através do SUS. O tratamento é aconselhado que seja feito durante a gravidez, que é muito mais fácil com o neném com ela do que depois que nasceu, que tem que ter alguém para cuidar, não tem com quem deixar, tem que levar junto, aí vai sentar na cadeira e o nenenzinho onde deixa, como faz, é mais difícil. Então se recomenda que durante a gestação se faça todo o tratamento que a gestante necessite. O Ministério da Saúde aponta que 92% das mortes maternas no Brasil que acontecem durante a gestação, parto ou até 42 dias após o parto são por causas evitáveis, com destaque para hemorragia, hipertensão ou infecções. A chefe de atenção à saúde do município, Denise Caspani, comemora o fato de, há mais de 10 anos, não ocorrer nenhum óbito materno no município. Ela aponta como um dos motivos o sério trabalho desenvolvido pela equipe multiprofissional de saúde da atenção primária, hoje com 39 técnicos em constante qualificação e atualização. Com todas as dificuldades que são inerentes ao Sistema Único de Saúde em qualquer município desse país, mas nós fazemos essa gestão de uma forma muito presencial, acompanhando os nossos profissionais e os nossos serviços, na condição de podermos prover aquilo que for necessário para qualificar o serviço e atender a nossa população da melhor forma possível. E nós seguimos, tem os cadernos de atenção básica, nós seguimos o que está preconizado no Ministério da Saúde, adaptando à realidade local com os recursos que o município tem. Então, agora no dia 13 de agosto, nós temos já previsto um seminário. Estamos programando com bastante antecedência, porque a gente vai estar discutindo com todos os profissionais que participam dessa linha de cuidado e que estão atentos às questões inerentes à gestação, que é um momento de alegria para a mãe, e o objetivo do pré-natal é levar a gestação a termo, ou seja, até o final, nas melhores condições possíveis para a mãe e para o bebê, e fazer com que ela tenha um parto o melhor possível, que esse bebê nasça em boas condições e que o desenvolvimento desse bebê, dessa criança, seja bom, que a mãe tenha condições de amamentar, se possível, se não puder amamentar, que também essa rede possa prover as orientações necessárias para isso. Nós podemos dizer que Cachoeira do Sul, há mais de 10 anos, acredito que em torno de 15 anos, nós não temos nenhum óbito materno, nenhuma mulher morre por conta da gestação em Cachoeira do Sul. Então, isso é fruto de um trabalho que é feito diariamente pelas nossas equipes. Meio-dia 19 agora e, como já é de costume, vamos ler aqui as mensagens que você, telespectador, está enviando para a gente. Se você ainda não enviou, anote aí o nosso WhatsApp para você também participar com a gente aqui no NT Sul. É 51997697129. No Facebook, nosso endereço é o facebook.com/TV Cachoeira. Bom, vou começar aqui com as mensagens que estão chegando pelo WhatsApp. A primeira mensagem diz assim: boa tarde, estamos almoçando com visita, Fernanda e Caroline, ligadinhas no NT Sul. E olha, elas mandaram uma foto pra gente aqui, nós vamos compartilhar com você, telespectador, agora mesmo. Estão aí as meninas almoçando com a TV ao fundo, não é? E o NT Sul na hora do almoço. Muito obrigado pela foto, muito obrigado pela companhia, um abraço para vocês. Vamos aqui também a mais uma mensagem. Essa mensagem é de Manaus, acompanhando a Novo Tempo aqui em Manaus, e os clientes gostam muito da programação. É o Everaldo Arruda, ele inclusive tem então aqui a TV no seu comércio, está lá a TV Novo Tempo, né, o canal da esperança no seu comércio. Muito obrigado, viu, Everaldo? Grande abraço para você, uma ótima tarde também. Deixa eu já destacar aqui também as mensagens, ou algumas das mensagens que estão chegando através do nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Quero mandar um abraço aqui para o Tadeu Giuliani, ótima programação, boas imagens, ele é de Maceió, grande abraço a todos os nossos amigos em Maceió. O Márcio Bica também está com a gente aqui em Cachoeira do Sul. Muito obrigado, Márcio, também pela sua mensagem. Daqui a pouquinho tem mais recadinhos, vai interagindo, você pode mandar foto, um vídeo de algo que está acontecendo aí no seu bairro, e assim nós vamos registrando o dia a dia de Cachoeira do Sul, do Rio Grande do Sul e, por que não, de todo o Brasil.
A seguir, dia de terapia. No quadro de hoje, a terapia do perdão. A mágoa, ela adoece por dentro, mas ela também adoece o corpo, né? A parte física do nosso corpo. E em entrevista, o defensor público fala sobre histórico de discriminação e criminalização no país. Que fica deste triste episódio, essa execução à brasileira, que é uma execução que acompanha a história da nossa cidade, eu acho que fica o dever de nós refletirmos, né, sobre segurança pública no Brasil. Não saia daí que o NT Sul volta já. Meio-dia e 25 agora, hora de Brasília. Boa tarde para você que está ligado com a gente aqui na Novo Tempo, para você que está almoçando, chegou em casa agora há pouco, muito obrigado pela sua companhia. Vá participando, enviando também a sua opinião sobre os conteúdos que estão no ar através das nossas redes sociais e daqui a pouquinho tem mais recadinhos por aqui. O presídio de Cachoeira do Sul, projetado para abrigar 68 pessoas, tem atualmente 207 detentos. Há tempos, a direção da Casa Prisional se mobiliza por ampliação do espaço. Como nós noticiamos aqui no NT Sul, exibimos em reportagens especiais, o local é uma verdadeira panela de pressão. Por isso, hoje à tarde, o secretário de Administração Penitenciária do Rio Grande do Sul, o procurador de Justiça César Luiz de Araújo Fatioli, estará aqui no município, em Cachoeira, para tratar das obras no presídio, a ampliação e melhorias internas. Você confere todos os detalhes ainda hoje no site novotempo.com/NTSul e reportagens sobre este caso na edição de amanhã aqui no telejornal NT Sul. O tempo promete apenas sol para Cachoeira nos próximos dias. No restante do estado, existe possibilidade de chuva para hoje. Confira na previsão do tempo. Quinta-feira com algumas nuvens em Cachoeira do Sul, mas o predomínio é de sol e não chove. Temperatura mínima 20 graus e máxima 28. Sexta-feira tem tempo bom com sol, poucas nuvens. Mínima 20 graus e máxima 27. No sábado também tem tempo bom com muito sol. Mínima 21 graus e máxima 27. Confira agora como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. Nesta quinta-feira, o tempo continua instável na metade sul do estado, com condições para tempestades em municípios próximos à fronteira com o Uruguai. Já na metade norte, o sol predomina ao longo de todo o dia, assim como na região central, serra, litoral e região metropolitana. A máxima na capital, Porto Alegre, é de 28 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 27. Em Passo Fundo, no norte do estado, 24 graus. Em Santa Maria, na região central, 26. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 28 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 24 graus. Meio-dia e 27, facebook.com/TV Cachoeira. Este é o endereço da nossa página lá no Facebook. Então, entre em contato com a gente por lá e também pelo WhatsApp no número 51997697129. Nós vamos aqui já aos recadinhos que estão chegando aqui neste comecinho de tarde, né? Neste meio-dia aqui da TV Novo Tempo. Eu começo aqui com mensagem de telespectadores do Piquiri, dando conta do seguinte: uma valeta que está entupida por lá e os moradores estão preocupados porque daqui a pouco pode voltar a chuva, né? Embora não tenha previsão para agora em Cachoeira do Sul, e pode causar aí algum tipo de alagamento. A mensagem aqui é a seguinte: bom dia, sou morador do Piquiri e olha só o serviço que a prefeitura fez aqui na valeta geral. Se chover vai dar enchente de novo, nos ajude, por favor. Nós recebemos aqui inclusive 2 mensagens sobre isso. Deixa eu mostrar aqui rapidamente esta foto. Aí está, veja aí na tela, é uma espécie de um bueiro, não é? E essa canalização está completamente obstruída e realmente, se chover, né, infelizmente vai dar problemas aí. Muito obrigado pelas mensagens que os telespectadores enviaram do Piquiri. Quem mandou essa mensagem para a gente aqui também foi a Stephanie Santos. Muito obrigado, viu, Stephanie? Grande abraço para você, para toda a sua família aí também. Vamos aqui a mais mensagens. O José Vitor manda um beijo para minha mãe, é a Alessandra. Valeu, José. Grande abraço para você, para a Alessandra também. Obrigado pela companhia aqui no NT Sul. Aurinete de Fortaleza também com a gente. Olha aqui, mandou a foto para a gente do NT Sul a todo vapor lá na hora do almoço.
Aí está, vamos mandar a foto que a telespectadora nos enviou, apenas para comprovar de que está ligada com a gente. Tá bom, muito obrigado, viu? Vamos ver mais aqui, ao menos mais uma mensagem. Boa tarde, estamos ligadinhos no programa, aqui no bairro Santa Helena. Meus gaúchinhos lindos, a Ana Alaí, de 5 anos, e Vitor Mateus, de 1 ano e 11 meses. Vamos colocar aqui a foto enviada também pela telespectadora. Aí está. Muito obrigado pela foto compartilhada com a gente aqui no NT Sul. Daqui a pouquinho a gente destaca mais mensagens. Aliás, essa mensagem quem mandou foi a Érica. Você já foi magoado por alguém ou guardou essa mágoa por muito tempo? Então, muitas pessoas passam por isso. Mas essa mágoa pode ser muito prejudicial não só para a saúde emocional, mas até mesmo para a saúde física. Hoje, no quadro Dia de Terapia, Lisiane Omerich fala sobre a terapia do perdão. Olá, pessoal! Hoje o Dia de Terapia vai tratar de um assunto interessante, a terapia do perdão. Mas o que é a terapia do perdão? Como seres humanos que somos, nós somos passíveis de erros, de magoar as pessoas, de cometer injustiças, né? Isso é do ser humano, nós não conseguimos, a gente tenta acertar na maioria das vezes, mas tem momentos que a gente falha. E também tem momentos que falham com a gente. E hoje a gente sabe, a literatura nos mostra, que quando nós sofremos alguma injustiça, quando a gente sofre alguma coisa por parte de alguma pessoa que vai contra aquilo que nós desejamos, aquilo que nós somos, nós criamos uma mágoa muito grande. E essa mágoa, ela nos adoece, literalmente ela nos adoece. A mágoa, ela adoece por dentro, mas ela também adoece o corpo, né? A parte física do nosso corpo. Porque é muito triste a gente ter esse sofrimento. Então, quando alguém nos faz uma coisa, aquilo dói tanto que acaba nos deixando doentes, né? Só que, como seres racionais que somos, a gente precisa muitas vezes deixar a emoção de lado e trabalhar com a porção racional. E a porção racional nos faz a seguinte pergunta: eu quero ficar magoado e sofrendo pela vida inteira e ficando adoecido por dentro e por fora, ou eu quero tentar fazer a terapia do perdão, que é estender a mão, tentar entender aquela pessoa e tentar ver aquela pessoa muito além do erro que ela cometeu. Porque um ser humano, ele não pode ser julgado pelos seus erros. Ele é um combinado de erros, de acerto, de coisas boas, coisas ruins, né? Coisas não tão boas, coisas não tão ruins. Nós somos um combinado de vários fatores. Claro, a minha porção emocional faz com que eu tenha raiva, eu tenha ódio, eu queira me vingar, eu queira dar na mesma moeda aquilo que ela fez para mim, né? Isso é o ser humano operando na sua potencialidade emocional. Só que, muitas vezes, a emoção demais, ela não é nossa boa conselheira. Então, se nós deixarmos o nosso emocional comandar a nossa situação, nós vamos sofrer o resto da vida. Então, a gente precisa chamar a porção racional, operarmos com a racionalidade e tentar entender que muitas vezes o perdão, ele tem mais benefícios para nós do que para a pessoa que a gente perdoou. O perdoar é de dentro para fora. É tu poder entender que aquela pessoa é um ser humano passível de erro, que naquele momento ela foi muito infeliz contigo, com as coisas que ela fez para ti, ou com as coisas que ela disse, mas que tu não entendendo isso, só quem vai sofrer vai ser tu, né? Então, a partir do momento que tu abranda os teus sentimentos, que tu passa a entender que aquela pessoa, ela tem defeitos e ela errou, tu vai considerar ela naquele patamar que ela tá, né? Num patamar de ser humano com erros e acertos. Tu vai poder desenvolver empatia novamente por ela a partir do momento que tu enxerga ela com as suas qualidades também. Sempre com a consciência que quando a gente exerce o perdão, o benefício está sendo para nós. Nós é que estamos ganhando, porque não tem coisa mais triste, mais depressiva, deprimente do que uma dor interna por uma injustiça. É um sofrimento latente. A gente nunca consegue elaborar isso se a gente não tiver predisposto a entender o outro e passar por cima disso. Eu garanto que só nós
que teremos aquele benefício verdadeiro, porque a pessoa que tu perdoou, ela vai se sentir perdoada, ela vai tocar a vida dela para frente e a gente vai se sentir aliviados, vai dar um alívio e uma sensação de bem-estar que todo mundo merece, porque afinal de contas o que é saúde emocional? É se sentir bem, ter um bom bem-estar, ter uma boa autoestima e ter assim, ó, zero de raiva e de rancor. Até a próxima, pessoal! Meio-dia e 34 agora, hora de Brasília. Mais legal aqui do NT Sul que os conteúdos estão no ar e a repercussão é instantânea. Aqui a Rosa, ela está nos acompanhando em Santana de Parnaíba, em São Paulo. Já mandou aqui uma foto, inclusive, da Lisiane fazendo seu comentário, né, sobre a terapia do perdão. E a Rosa diz aqui o seguinte: gosto muito do jornalismo, pois é um jornalismo participativo. E ela mandou uma foto aqui destacando a terapia do perdão. Muito obrigado, Rosa, pela participação. Daqui a pouquinho este conteúdo da Lisiane Omerich estará disponível já em nosso site, novotempo.com/NTSul. Aliás, você de casa também pode fazer perguntas para os nossos comentaristas, pode sugerir um tema e a gente vai produzindo tudo isso para você. Para participar, 51997697129. Vou repetir o número, está aí na tela para facilitar, 51997697129. Gente, ontem um barco avaliado em 7 milhões de reais está aí na tela e o caminhão que transportava ele foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal na Freeway em Gravataí, aqui no Rio Grande do Sul. É que, segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele estava sendo transportado de forma irregular pela rodovia. O condutor do caminhão tinha em mãos uma autorização especial de trânsito com dimensões diferentes e, por isso, a transportadora foi multada em cerca de R$300. O barco saiu de Santa Cruz do Sul e seria levado a Itajaí, em Santa Catarina. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão transitava em velocidade extremamente reduzida ao passar por viadutos e levava uma pessoa sobre a carga. Os veículos só serão liberados quando a nova documentação estiver pronta. Apesar da queda nos números que nós apresentamos aqui no início do jornal, falando sobre criminalidade, o Brasil sofre com os altos índices de violência, homicídios e outros crimes. Esses números são ainda mais alarmantes quando se trata da população negra do país. E é sobre esse assunto que a gente fala em uma entrevista com o defensor público Andrei de Mello. Acompanhe. O músico Evaldo dos Santos e o catador de materiais recicláveis Luciano Macedo foram mortos em abril deste ano numa ação da Força Nacional no Rio de Janeiro. Militares alvejaram o carro em que Evaldo ia com a família para um evento familiar. E este assunto ganhou notoriedade na imprensa não só nacional, como na imprensa internacional. A ação militar é questionada em função do preparo ou não do Exército para atuar nas forças de apoio à polícia convencional que cuida da segurança e tenta combater toda e qualquer forma de desordem nas grandes cidades, como ocorreu no Rio de Janeiro. Hoje eu converso com o Andrei Regis de Mello, ele que é defensor público e atua em Porto Alegre, em Canoas, trabalha com uma pesquisa e inclusive fala a respeito do assunto, abordando especificamente a criminalização da população negra e a militarização nos grandes espaços. É isso mesmo, Andrei? Boa tarde. Olá, boa tarde. É um episódio assim que pelos números chocam bastante. São inicialmente 80 disparos que atingiram o veículo, depois houve a constatação que eram 245 disparos contra uma família negra, que se dirigia para um evento familiar, sem qualquer envolvimento com o crime, e numa ação mal sucedida. Eu até muitas vezes etiqueto essa ação como uma execução à brasileira, né? Ela é alvejada dessa forma e morre o músico Evaldo e também o catador Luciano, que tentou ainda prestar socorro àquela vítima. Para compreender esse episódio, é preciso que a gente retorne um pouquinho no tempo, que a gente chegue até o regime escravocrata, que a gente compreenda que esse ceifar de vidas negras, ele faz parte da história brasileira. Em algum momento, no período escravocrata, foi a morte de negros que acabou sendo o alicerce do sistema de produção em terras brasileiras. Num segundo momento, e aqui nós já chegamos ao período pós-escravatura,
se achava que, não, com o discurso do mito da democracia racial, que as coisas iriam se acomodar e, muito pelo contrário, elas foram se distanciando ainda mais, porque o negro não teve acesso à escola, não teve acesso aos meios de produção, né? E ele acabou, embora nós não tivéssemos aqui no Brasil aquilo que nós verificamos, por exemplo, nos Estados Unidos, a época era um sistema segregacionista explícito, por intermédio de legislação, que era o sistema de Jim Crow. Aqui no Brasil, essa ideologia de que as coisas iriam se acomodar, que tudo ia ficar uma boa com o passar dos anos, e não aconteceu. E o negro seguiu, então, o seu destino, né, sendo criminalizado ao longo da história da humanidade, e a vida, né, da população negra, ela sendo colocada num espaço de exceção, num estado de exceção, melhor dizendo, que a gente verifica hoje de uma forma muito clara no Rio de Janeiro, os números mostram isso de uma forma mais evidente na cidade do Rio de Janeiro, e a gente chega até esse episódio, então, onde o Evaldo perde a vida de uma forma assustadora, né? Isso tem ocorrido reincidentes vezes. O caso do Evaldo ganhou repercussão pela violência, como tu mesmo colocaste, né, dos 80 tiros, mas na verdade 200 disparos, e agora se vê mais uma vez que os responsáveis estão libertos, enfim, parece que não existe uma preocupação no cumprimento da lei quando ocorre esse tipo de situação. Existe uma avaliação dentro da defensoria, dentro do próprio direito, para esse tipo de postura? Os dados, assim, até para situar um pouco quem está nos assistindo, por exemplo, letalidade das forças policiais brasileiras. 76,2% das mortes são de pessoas negras. Enquanto, se a gente comparar com o percentual de população negra no Brasil, um pouco mais de 50%. Ou seja, mata-se mais pessoas negras no Brasil. Encarceramento de pessoas negras também. Nós temos um 72%, mais ou menos por aí, um pouquinho menos, de pessoas negras encarceradas no Brasil, ou seja, um percentual muito maior do que aquele que a gente verifica na população. O discurso normalizador, né, voltando ao caso do Evaldo, né, que isso é um mero efeito colateral de uma guerra às drogas que o Brasil importou dos Estados Unidos, já importou há algum tempo, um discurso normalizador onde permite que algumas autoridades digam que isso é um mero efeito colateral. Que efeito colateral é esse? Que morre um pai de família, uma pessoa honesta, trabalhadora, no final de semana que estava indo num evento familiar, num batizado, um chá de bebê. Isso não pode ser normalizado. E não pode ser normalizado isso porque isso não acontece nos bairros ricos, em qualquer cidade do Brasil. Nós vamos aqui em Porto Alegre, nós não vamos verificar abordagens apressadas ou abordagens tresloucadas das forças policiais num veículo sendo conduzido por uma pessoa branca, especialmente nos bairros nobres da capital. Então isso não pode ser naturalizado, isso tem que ser pensado de uma forma muito crítica. Nós temos que pensar a política de segurança pública, que eu defino como o urbanismo militar, vem sendo adotado já há um bom tempo no Rio de Janeiro. E por que isso nos interessa? Porque ali é o epicentro, onde as coisas estão mais visíveis. Mas essa militarização das relações no âmbito da segurança pública vão se espalhando pelo resto do Brasil. E o problema de militarizar a segurança pública qual é? A lógica do inimigo. Eu acabo generalizando, eu acabo tornando uma população inteira, geralmente num espaço territorial socialmente segregado, ou seja, um espaço pobre, eu acabo tornando aquelas pessoas suspeitas, indistintamente suspeita, desconsiderando, por exemplo, o que diz o Código de Processo Penal brasileiro, que para eu revistar determinada pessoa, para fazer a busca pessoal, para olhar na bolsa de determinada pessoa, eu tenho que ter uma fundada suspeita. Eu não posso colocar uma barreira policial e tratar pessoas que estão em volta desse espaço como criminosos. Isso tem repercussões muito drásticas como eu disse, nessa relação, agentes do Estado e população, porque é uma relação de inimigos e a lógica dessa militarização é uma lógica de eliminação e a eliminação de vida. É uma lógica que acaba causando reflexo, por exemplo, na descrença ou dessa população que é formada por 99% de pessoas trabalhadoras, pessoas humildes, pessoas pobres, pessoas trabalhadoras, que estão ali desde do nascer do sol até o poente, estão colocando o pão na mesa e devem ser tratadas de forma digna, inclusive pelas forças policiais brasileiras. Acaba acontecendo algo que é muito assim perverso.
critico muito essa lógica de militarização e faço isso até porque eu conheço já há um bom tempo, o sistema de segurança pública brasileiro. Eu, antes de adentrar na Defensoria Pública, antes de estar hoje lidando no plenário do júri da comarca de Canoas, eu, por 10 anos, estive na Brigada Militar, frequentei o curso de formação de oficiais da Brigada, fui capitão da Brigada Militar. Então, também conheço, eu costumo dizer que conheço desde a abordagem policial até como as coisas estouram lá no tribunal do júri. E essa conta não está fechando no Brasil, porque quanto mais nós encarceramos, quanto mais a reprimenda penal, e eu faço um pequeno parênteses aqui, não estou dizendo que não tem que ter reprimenda penal, muito pelo contrário, há pessoas que devem ser encarceradas, pessoas que por A, B ou C motivo elas não conseguem se manter dentro de um convívio social, não conseguem contribuir para as suas comunidades, oferecendo risco, para a sociedade, acabam sendo pessoas que oferecem risco a uma boa convivência em sociedade e merecem sim ser encarcerados pela prática de determinados delitos, mas agora o Brasil tem esse problema, é que a partir da década de 90 nós vamos encarcerando, a população prisional sai de aproximadamente 90 a 100 mil pessoas encarceradas, hoje nós estamos com 800 mil pessoas encarceradas no Brasil, e nós acompanhamos o que eu sempre costumo dizer, o telespectador sente mais medo no início da década de 90 ou agora? Todo mundo sente agora. Era algo do Rio de Janeiro, pessoas portando fuzil. Hoje é uma realidade em Porto Alegre, é uma realidade, por exemplo, lá em Porto Xavier, onde tivemos aquele assalto a banco, onde um policial perdeu a vida, e aqui é importante também que se diga que nessa lógica da guerra há baixas dos dois lados. Sim, sem dúvida. Porque são policiais que perdem a vida, há pessoas inocentes e que isso não pode ser tratado como mero efeito colateral. Isso tem que ser repensado, essa política de segurança pública do Brasil, que aparentemente o Rio de Janeiro, que é o grande laboratório, lá não deu certo, por exemplo, com as unidades de polícia pacificadora, que também militarizava e controlava pela força determinada comunidade. Nós já estamos há praticamente 30 anos, ou se aproximando de 30 anos, de uma política de segurança pública que tem usado e abusado da força para conter os índices criminais, e ela não tem dado resultado. 30 anos já de criminalização do racismo, né? E ainda estamos falando sobre isso, sobre as diferenças, sobre o preço alto que a população negra paga, né? Por ser negro, é incrível que pareça, mas percebe-se avanços no judiciário nesse sentido da criminalização. Essa lei é efetiva, ela tem trazido resultados. Que prova é essa que precisa se ter de que realmente está havendo o racismo, né? O ônus da prova? Como é que se pode analisar nesse contexto esses 30 anos da lei? O racismo no Brasil, ele tem um problema bastante complexo, que ele é bastante velado. Dificilmente nós vamos, de forma explícita, de forma muito escancarada, olha, o senhor não vai acessar determinado espaço social por causa da cor da sua pele. É algo muito sutil no Brasil. É uma conquista simbólica, muito importante, é uma conquista que está entrelaçada com as questões de direitos humanos, tal qual, por exemplo, a questão da violência doméstica, a criminalização no âmbito da violência doméstica, toda essa discussão agora que nós temos em relação à criminalização dos atos de homofobia. É uma conquista, é uma bandeira que precisa também, que tem a sua força simbólica dentro do direito penal, mas de alguém assim que já está há 22 anos, né, desde o meu período lá, primeiro dia na Brigada Militar, até ontem ou até amanhã que volto para o Tribunal do Júri lá em Canoas, eu olho para o sistema penal brasileiro e eu não consigo enxergar resultados eficazes, né? Seja lá no combate, por exemplo, ao racismo, à injúria racial. Existe um efeito simbólico. Quando a gente vislumbra, por exemplo, alguém sendo condenado por um ato de racismo ou uma injúria racial, e a própria imprensa, quando dá atenção a determinados casos, tem um efeito simbólico muito grande, que traz, de novo, os holofotes para o debate, que é um debate histórico e que é um debate que não pode ser esquecido. Um debate que nós temos que fazer enquanto brasileiro, tem que fazer todos os dias. Né? Porque o Brasil, enquanto não aparar algumas arestas em matéria de contradições sociais, e aqui, quando falo em contradições sociais, falo também nas contradições raciais que habitam o Brasil não vai se pacificar. O que o episódio Evaldo nos deixa de lição? Que fica deste triste episódio, essa execução à brasileira, que é uma execução que acompanha a história da nossa sociedade, eu acho que fica o dever de nós refletirmos, né, sobre segurança pública no Brasil, sobre determinadas pessoas
em um espaço territorial geralmente pobre, serem tornadas inimigas, porque essa execução ela seria impensável lá no Leblon, no metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro. Ela aconteceu porque estávamos num bairro de periferia no Rio de Janeiro. Então, a maior herança, acredito que seja o dever de refletirmos sobre a morte do Evaldo e do Luciano. Então, tá, eu agradeço a tua presença, agradeço por ter atendido tão generosamente o nosso convite, trazer as informações que tu trouxeste, suscitar esse debate, né, e principalmente fomentar esse pensamento a respeito de outras estratégias que possam ser adotadas tanto no campo da segurança pública quanto na questão social mesmo, de rever conceitos. Né? Agradeço a presença, então, do Andrei e retorno contigo, Nunes, para o estúdio. Obrigado, Thelma, pelas informações, também ao defensor público Andrei de Mello, esses esclarecimentos tão importantes, não é? Sobre este assunto que é a segurança pública no Brasil. E olha, eu já quero destacar que daqui a pouquinho a gente vai colocar no ar aqui mais fotos que estão sendo enviadas pelos telespectadores através do nosso WhatsApp 51997697129. Sindicatos, professores e alunos da rede pública vão aderir à paralisação que acontece amanhã, dia 14 de junho. O movimento vai ser na Praça Honorato, às 8h30 da manhã. Estudantes da Universidade Federal de Santa Maria estarão lá também dando palestras e recolhendo assinaturas para um abaixo-assinado contra a reforma da Previdência, na opinião deles. No período da tarde, eles farão uma caminhada pelas ruas da cidade. A Avenida Marcelo Gama, no trecho entre a curva do Clube Comercial e o trevo de acesso à cidade pela BR-290, virou motivo de reclamação dos moradores da via. É que o fluxo de veículos aumentou e os motoristas estão pisando fundo no acelerador. O redutor de velocidade colocado na Avenida Marcelo Gama, antes da curva do Clube Comercial, reduziu um pouco a pressa dos veículos, mas só um pouco. Basta observar para registrar situações irregulares e também irresponsáveis, como desse motociclista empinando a moto em meio a outros veículos. As infrações e situações de risco se repetem, só muda o condutor e o veículo. A Prefeitura comanda o trabalho de asfaltamento na rua Augusto Wilhelm, que passa em frente ao Clube Comercial e se conecta com a Marcelo Gama. O trevo, que sempre existiu em frente ao clube, mas que era só grama alta, agora ganhou formato com a colocação de meio-fio em toda a volta. Este trevo pode representar solução para grande parte dos problemas aqui desse trecho. Assim que estiver concluído e completamente sinalizado, isso pode acontecer, mas nada disso vai resolver se os motoristas não tiverem consciência e não mudarem de atitude. Nós estamos aqui com o José Reni, ele é borracheiro e a borracharia dele fica localizada exatamente aqui em frente à curva do Clube Comercial na Marcelo Gama. Reni, que situações do dia a dia tu acompanha aqui com relação aos motoristas? Tem pessoas que são, assim, se descuidam da entrada aqui, normalmente eles entram contramão aqui. Ali quando tem caminhão aqui dentro, nós temos dificuldade para manobrar eles aqui, que nós temos que estar com atenção com eles aqui. Né? Quando eu estou tirando os caminhões fora aqui, os caras estão entrando aqui. Aí o que acontece? É o risco de uma hora bater num caminhão, motoqueiro principalmente, que não respeita. Qualquer tipo de carro eles entram por ali. Eles não fazem o contorno, vão lá e não voltam. Nós temos dificuldade, por isso aí que nós temos umas quantas firmas aqui, uma do lado da outra aqui. É esse ponto mais, enquanto eles não arrumarem isso aqui direitinho, o pessoal acha que não vão respeitar isso. A secretária de Planejamento, Rose Arriel, explica que nos próximos dias o trabalho de asfaltamento e sinalização estará concluído. Nós estamos pavimentando vias que já existiam, então vai ter uma pavimentação asfáltica, que iniciou hoje na rua Augusto Wilhelm, vai continuar durante a semana na extensão da Mário Godoy. Essas vias elas vão ter sinalização, vai ter redutor de velocidade também com quebra-mola, que vai ser um pouco antes daquele canteiro, vamos dizer assim, que tem antes da Marcelo Gama. Este canteiro ele já existia, né? Agora foi colocado o meio-fio em torno dele para poder receber o asfalto. Alguns problemas serão contornados, mas outro trecho da Marcelo Gama segue gerando preocupação e reclamações, e ele fica logo depois da curva do Comercial. Essas imagens enviadas por telespectador mostram o intenso movimento da via à tardinha, quando se intensifica o tráfego em direção ao campus da UFSM. Essas imagens que vocês acabaram de ver foram enviadas para a nossa produção aqui pelo Orville. Ele mora aqui na rua Augusto Wilhelm, logo depois da curva do Clube Comercial. Diariamente, essas são as imagens
que tu vê aqui em frente à tua casa? No horário que começa as aulas na UFSM, um pouco antes, né, 18h30 por aí, é um movimento louco, né? Até para atravessar a faixa aqui, é uma correria de carro, a velocidade máxima aqui é 60 por hora. E o pessoal passa 80, 100 por hora. Tá difícil até de atravessar um lado. Tem muitas casas aqui, é um trecho de perímetro urbano. É perímetro urbano aqui, sim. É considerado urbano. E para atravessar a rua? Para atravessar tem que contar com a sorte, né? Dar uma olhada para um lado, olhar para o outro e se é uma pessoa idosa, uma criança, já deu vários acidentes aqui, inclusive aqui é um ponto de desova de cães, né? E aí tu imagina, acidente, carro pegando cachorro, né? Muitas pessoas atropeladas aqui já, né? E os nossos órgãos públicos, infelizmente, só prometem. Prometem e não fazem nada. A solução para você seria o que aqui? Redutores de velocidade, né? E urgente, porque o caso aqui é grave. E o Orville não é o único a reclamar dos perigos do trecho e da falta de segurança, principalmente para os pedestres e quem mora nas redondezas. Aumentou bastante o movimento na via aqui, fica ruim para atravessar, tem essa obra na frente aí também que o pessoal começa, trabalha uma semana, para, e então isso eu acho que está turbulhando bastante assim para a travessia do pessoal, até para a gente aqui muitas vezes não tem lugar para estacionar, está bem complicado, né? Teria que ter de repente o que nós esse dia estava comentando entre os vizinhos, uma faixa de pedestre, de repente para as crianças que vêm do colégio, alguma coisa parecida aqui no trevo, né? Que inibisse um pouco de repente o jeito que o pessoal anda aqui, né? Para me sair da garagem, eu tenho que entrar quase um pouco na pista. E os carros vêm com muita velocidade, muito perigoso. Tá? Eu acho que teria que ter um redutor de velocidade aqui nessa quadra, para o pessoal andar um pouco mais, velocidade mais reduzida um pouco. Só para que o pessoal entenda um pouquinho, aquela casa lá, 987, é onde mora o Luiz. Então, diariamente ele tem que sair de lá, na garagem, e aqui, ó, já entra direto na faixa, nas duas pistas, onde o fluxo de carros é intenso e a velocidade também. Redutor de velocidade, tu acha que seria a solução? Eu acho que seria muito bom um redutor de velocidade depois do trevo aqui. Antes, entendeu? Antes da curva, passando a curva 1 e passando o trevo outro redutor. Um dos pontos de origem das reclamações dos moradores está a poucos metros da citada segunda curva. O trevo de acesso à cidade e também via de passagem em direção ao FSM. Quem vem pela BR-153 perde a preferência antes de entrar na rotatória, algo que grande parte dos condutores não respeita e adentra o perímetro urbano quase na mesma velocidade. E se o comportamento dos motoristas é precário, as condições da sinalização também não são muito diferentes. A Avenida Marcelo Gama é responsabilidade do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Poxa, que situação triste, né? Um ponto importante de acesso à Cachoeira do Sul, para quem vem, por exemplo, da 287, BR-287, é um acesso importante para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Aliás, a Universidade Federal de Santa Maria, que está estabelecendo o seu campus aqui no município, é o acesso, por exemplo, para o aeródromo aqui de Cachoeira do Sul também. Então, realmente, algo precisa ser feito nesse espaço. Há um aumento no fluxo de veículos por motivos óbvios em função da universidade, algo precisa ser feito, né, antes que tenhamos tragédias maiores, né, do que aquelas que já ocorreram nessa região. E na manhã de hoje, a nossa equipe de produção tentou entrar em contato com o vice-prefeito Kleber Cardoso para verificar se esse assunto está sendo tratado junto ao DENIT. Mas, até o fechamento desta edição do jornal, nós não conseguimos contato. A Prefeitura de Cachoeira do Sul anunciou ontem mudanças na chefia do setor de trânsito. O novo chefe é Isaías Moraes Machado, atual secretário municipal de obras. Vilmar Machado, o ex-chefe, passou a ser educador de trânsito. Em nota, a Prefeitura disse que a Secretaria Municipal de Obras está lançando um novo olhar sobre a educação para o trânsito, tanto para as crianças quanto para os adultos. E, gente, nós vamos novamente aqui no NT Sul dar uma olhadinha no nosso WhatsApp, conferir as mensagens que estão chegando, enviadas pelos nossos telespectadores. O número para participação é o 997697129. Duas rápidas mensagens aqui, pelo menos antes de nós encerrarmos o nosso telejornal.
Estou sempre olhando. Um abraço, é o Ângelo Márcio do Piquiri. Não vai dar tempo de mostrar a foto aqui. Boa tarde, gostaria de mandar um beijo para minha filha Laura César Loreto, meu esposo Ednei Loreto. A Pati e César, valeu. Aliás, Pati e César, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui. O NT Sul desta quinta-feira fica por aqui. Outras informações no nosso site, novotempo.com/NTSul. Ótima tarde para você, fique com a Novo Tempo, nos encontraremos amanhã a partir do meio-dia. Até lá, tchau! E um papo muito bom aqui